Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como você vai criar títulos impactantes para suas campanhas de marketing e, com essa estratégia, vender mais. Urgente! Anúncios vendem? Headline? O que é copy? Veja agora! Campanhas de display com apelo visual têm tomado conta da internet. Essa é a realidade, né? Onde quer que você acesse, onde quer que você para ali para seja no Instagram, seja no agora TikTok, seja no Facebook, você vai ser impactado com algum certo tipo de anúncio patrocinado. Apesar dos anúncios em texto ou até anúncios utilizando imagem terem um resultado em conversão significativo, eu vejo muitas pessoas subestimando o poder de uma boa headline. Criar anúncios em texto é uma forma de promover o seu produto ou seu serviço de forma persuasiva. Você consegue escolher exatamente o que você vai falar para o seu cliente, entender o impacto daquelas palavras e medir o impacto que aquelas palavras vão ter em relação à sua conversão. Seja numa campanha de search, de display, o título ou o texto vão ser uma das coisas mais importantes para levar o seu cliente até executar uma ação. Anúncios que têm uma headline fraca, que não se conecta com a dor do cliente, com a dor da pessoa que está visualizando aquela mensagem, não conseguem chamar a atenção do usuário e muito menos despertar o seu interesse para que ele continue no seu processo de leitura. Então pensa comigo, principalmente quando a gente está falando de Instagram, a gente está falando de uma rede social que não tem como objetivo promover a venda, ela tem como objetivo ser uma rede social de entretenimento. Ali tem conteúdos para entreter, né? Você acessa o seu Instagram quando você quer passar um tempo, quando você quer consumir algum conteúdo de entretenimento. E quando você cria um anúncio patrocinado ali, você tem como objetivo chamar a atenção do seu leitor para levar ele para fora daquela rede social, né? Você quer que ele acesse seu site, que ele converta numa landing page, que ele converta no próprio formulário ali que você consegue criar através de uma campanha de lead form, mas você quer chamar o seu usuário para executar uma ação com um título inadequado ou com um texto inadequado, ou até mesmo quando a gente fala de anúncios de imagem ou vídeo que não expressam necessariamente o que a gente quer transmitir, a gente pode acabar gerando cliques ou conversões desqualificados. E é justamente isso que eu quero te convidar para continuar acompanhando aqui durante esse vídeo. Qual é o poder de uma boa headline dentro das suas campanhas? E como que isso pode impactar positivamente o resultado das suas campanhas? Então, antes de eu continuar o vídeo, não deixem de se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre está postando conteúdo de muito valor por aqui. Eu também vou deixar o link das nossas redes sociais, tá? Para que você possa curtir, seguir a gente por lá no Instagram, porque por lá a gente também está sempre interagindo e contando um pouquinho do nosso dia a dia aqui dentro de uma assessoria de marketing, compartilhando como que a gente coloca em prática muitas das ações e estratégias que a gente compartilha por aqui. Quando a gente fala de headline, a gente olha para uma tradução literal, né, da palavra manchete. Esse é um termo meio antigo que era utilizado na época de jornais e revistas para falar sobre um grande título, né, que era aquela manchete que contava uma super novidade e expunha um fato muito relevante que ia causar muito impacto para o leitor. Atualmente, a gente traz esse termo, né, para a parte do marketing, principalmente quando a gente fala de anúncios, só que a gente traz ele em inglês na palavra headline. O conceito é basicamente o mesmo, é criar títulos impactantes que vão chamar a atenção dos seus leitores ou usuários para que eles comprem o seu jornal, né? Então, para que eles acessem aquele conteúdo, para que eles parem um tempo, gastem um tempo do dia deles, né? Que eles deem a atenção para você. Então, até quando a gente vai estudar dentro do próprio Google mesmo sobre como criar anúncios impactantes e como melhorar a performance das nossas campanhas, a gente encontra um termo bem interessante, assim, né? Uma sugestão deles bem interessante, que eu vou até ler aqui para vocês. As pessoas são mais propensas a notar o texto do título. Por isso, normalmente, use as palavras que elas usam para pesquisar no Google. O anúncio de texto é composto por 3 títulos. Em cada um deles, você pode inserir até 30 caracteres
caracteres para promover o seu produto ou serviço. Então tá vendo aqui? Isso daqui é um exemplo que o próprio Google dá para você criar anúncios dentro do Google mais impactantes. Nada mais é do que ele está compartilhando com a gente uma informação que ele tem depois de analisar a experiência dos usuários dele. Então ele faz, obviamente, testes e estudos e entende como que acontece o processo de compra dentro do Google e sugere para que você, na hora que for criar um anúncio, normalmente utilizar palavras-chave que foram escolhidas pelo usuário durante a própria busca dele. Tá vendo? Aqui mais um exemplo de como as headlines podem e elas vão contribuir para a conversão das suas campanhas. Se preocupe com o título dos seus anúncios e faça com que eles tenham uma conexão com o que o seu cliente busca. E é importante a gente sempre ter na mente, né, essa tradução da palavra headline. É exatamente o que a gente via antigamente em jornais e revistas. É uma manchete, é uma coisa que impacta, é uma coisa que chama a atenção do seu leitor e faz com que ele queira executar uma ação, seja comprar o jornal ou acessar a página de destino. Quando a gente fala de headline, a gente pode criar categorias para elas. Então a gente pode trabalhar com headlines afirmativas, por exemplo, que tem o objetivo de afirmar algo que vai ser feito, né, uma entrega. Exemplo, resultados garantidos com a ferramenta X. Eu posso também criar uma headline de comparação que utiliza 2 ou mais elementos para poder criar e mostrar 2 perspectivas. Por exemplo, a diferença em contratar uma assessoria de marketing e vendas dedicada para o seu negócio e contratar uma empresa que vende um pacote de postzinhos. Então, esse é um exemplo de headline de comparação. A gente também tem headlines informativas. Essas, normalmente, elas vão falar com a dor do seu cliente. Então, 5 passos para você ser mais produtivo, ou técnicas que você pode utilizar para melhorar sua produtividade. Outro exemplo seria a headline de controvérsia ou contradição. Essas utilizam da dramatização para tocar na dor do seu leitor, do usuário. Um exemplo, né? Quando a gente entra em um site, tem aquele pop-up, assim, e ele fala... você vai sair? Isso quer dizer que você não quer vender mais? Ou quando você vê algum anúncio e fala assim, não clique e perca a chance de melhorar os resultados da sua empresa. Então, isso é uma técnica bem interessante também para que a gente possa usar nos anúncios e testar, né, para ver se isso funciona ou não com o seu público. Uma muito utilizada atualmente, quando a gente fala de anúncios, principalmente no Instagram, são as headlines de pergunta. Então, é quando eu quero usar uma pergunta para poder encontrar a pessoa que eu estou falando. Então, por exemplo, você é empreendedor e quer aumentar as suas vendas? Então, nesse exemplo, eu estou usando da estratégia de pergunta para poder persuadir e para poder me conectar com o meu cliente. Calma, que falta só mais alguns tópicos, tá bom? Eu estou explicando isso daqui bem detalhado porque isso é muito importante para que a gente tenha repertório, tá? O processo de criação de anúncios, ele envolve muito teste. A gente precisa testar possibilidades e validar o que funciona melhor com o nosso público. Então, entender todo esse leque de opções vai fazer com que você consiga realizar testes mais eficientes e, por consequência, ter campanhas que trazem mais resultado. Outro exemplo são headlines negativas, que normalmente falam e induzem o usuário a não fazer aquilo. É quase como se a gente tivesse aquela brincadeirinha com criança, né? Quando você fala que ela não vai poder, aí ela vai lá e faz, né? Então é quando a gente usa dessa controvérsia para fazer com que o nosso usuário, o leitor, tenha uma atitude contrária àquela que eu induzi ele. Mais um critério interessante é a headline de prova. É aquela que normalmente alguém te apresenta um dado, uma prova social de que aquela ação, ou aquele produto, ou aquele serviço trouxe resultado para outra pessoa. Então, um exemplo, clique aqui e veja como nós conseguimos aumentar o resultado de mais de 250 empresas. Esse é um exemplo de headline de prova. Ela faz com que um resultado validado seja compartilhado com outras pessoas e desperte essa curiosidade
para que eles acessem. Já caminhando aqui para o final, a gente vai falar das headlines de antecipação. Ela vai fazer com que ele, antes de clicar, né, já se interesse por saber o que tem ali. Por exemplo, você não vai acreditar no que descobrimos. Veja o que está por vir. Conheça essa empresa. O próximo tópico é um pouquinho parecido com o que a gente falou ali atrás. É a headline de depoimento. Então, ao contrário daquela outra que usa um resultado, né, para poder gerar curiosidade, essa daqui usa um depoimento real. Então, a gente normalmente tem um cliente, uma pessoa que já realizou aquele serviço, já comprou aquele produto, contando qual foi a experiência dela. Essa é uma das minhas headlines preferidas, principalmente quando a gente tem um depoimento verídico, né? E que é dado de coração ali, que é dado com gosto, né? Que realmente compartilha uma experiência real de uma pessoa que já realizou aquele serviço ou que já comprou aquele produto. E aí, a última, mas não menos importante categoria das headlines, né? Vamos dizer assim, é a de promessa. Essa daqui eu tenho certeza que você já viu em algum lugar, né? Vou até colocar aqui um exemplo, assim, meu Deus, essa daqui tem vários, que é acesse aqui e conquiste milhões de seguidores, ou clique nesse curso e ganhe milhões de reais. Então essas são algumas headlines que a gente vê muito por aí e você tem que tomar cuidado, porque normalmente as promessas são enganosas. Bom, agora que a gente entendeu quais são as categorias, a gente vai falar um pouquinho de características de uma boa headline. Então, primeiro, a gente tem que entender que uma boa headline tem o objetivo de despertar o interesse do nosso usuário. Eu falei disso e tô falando repetidamente aqui no vídeo, mas é realmente isso. Anúncios em textos têm o poder de tocar o nosso leitor. Ele tem o poder de fazer com que ela seja ouvida, de que as pessoas escutem o que você tem a dizer, né? O que a sua empresa tem a dizer. E isso é mágico. Aí eu te faço a pergunta, você está falando as coisas certas para que as pessoas queiram comprar de você? E aí a gente já parte para outro ponto, cara, seja claro, não enrole. Você está usando do precioso tempo do usuário e do seu leitor e você quer chamar a atenção dele de forma direta e direcionada. Você precisa saber exatamente o que você tem a dizer e usar esse tempo o mais rápido possível. Então eu vejo muito anúncio por aí que, cara, a pessoa fala e eu não entendi o que ela tem a dizer. Seja claro, seja transparente e exponha algo de forma efetiva para que o seu cliente queira comprar de você. Uma outra técnica que eu gosto muito de utilizar nas minhas headlines é o gatilho de urgência. Ele faz com que a pessoa queira tomar uma ação, né, que, como eu disse, é o objetivo principal das headlines, com que ela queira ter uma ação naquele momento. Então não que ela simplesmente veja um conteúdo ali, tem uma legenda, um título legal, mas que ele não tá falando que ela tem que fazer algo naquele momento, que é clicar naquele botão ou arrastar para cima. Então utilize desses gatilhos de urgência para fazer com que o usuário tenha um comando instantâneo. E aí um ponto que obviamente eu tenho que falar aqui, né, na parte de como criar uma boa headline cara, seja íntegro. A gente vê muito por aí promessas milagrosas de que as pessoas vão se tornar milionárias e vão tomar remédios e vão emagrecer e ficar com a barriga trincada, e de que aquela lipo HD, né, que as pessoas fazem é uma dieta milagrosa. A gente vê muita coisa brincando e utilizando desses gatilhos para poder realmente brincar com a capacidade e a percepção das pessoas. Não faça isso. Utilize todas essas técnicas que eu estou compartilhando com vocês aqui agora para divulgar o seu produto ou seu serviço de forma correta. E cara, aproveita dos textos para poder trabalhar com a dor do seu cliente, para poder se comunicar com ele e para poder falar com ele de verdade. Entenda que ele está ali, chame a atenção dele, se conecte, entende o que ele quer ouvir de você. E eu tenho certeza de que se você utilizar na prática o que eu estou compartilhando com você nesse vídeo, você vai ter melhores resultados nas suas campanhas. E um dos próximos vídeos que a gente vai soltar por aqui formas infalíveis de você criar boas headlines. Lá vão ter exemplos
práticos que você pode utilizar nas suas campanhas. Então, se a gente já tiver soltado, eu vou deixar aqui nos cards, e se não, ele vai sair logo logo. Então, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando. Bom, por esse vídeo é isso. Eu queria agradecer muito para você que ficou até o final. Eu espero que eu tenha dado exemplos práticos que vão contribuir com os resultados das suas campanhas. E eu não podia deixar de falar que se você trabalha com gestão de tráfego ou com marketing em alguma outra categoria aí, né? Nós da Media House temos uma franquia. Você pode fazer parte do nosso time, ser sócio do nosso negócio e junto com a gente ajudar empresas desse Brasil a venderem mais. A transformação que a gente tanto espera nesse Brasilzão vai partir da transformação que a gente causa nas empresas. Vai partir falando sobre negócio, compartilhando com as empresas o conhecimento que nós temos sobre marketing e vendas. Esse é nosso objetivo. Você pode fazer parte dessa jornada com a gente. Então não deixa de acessar o link que está aqui na descrição se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso processo. E por hoje é só. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.